Olá, Vítor. Olá. Muito obrigada por ter aceito o convite para esta entrevista para a Vantagi. Sei que o Vítor é consultor imobiliário há 14, quase 15 anos. Já é muito ano como consultor e de certo que tem muitas histórias para contar. Quando é que sentiu que esta seria a profissão para a vida? Antes de mais, quero agradecer também o vosso convite pela entrevista e é com todo o gosto que a dou. Quanto à questão, quando é que eu senti? Assim, eu há 33 anos estou na área comercial, portanto tive outras atividades, uma delas também com 15 anos, que foi antes desta, que estava ligada à venda de automóveis usados, portanto estive no mercado automóvel e a um determinado momento, mais precisamente em 2006, recebi um convite para vir trabalhar, portanto, para a Remax. E eu, de alguma forma, portanto, eu já gostava não porque tivesse trabalhado, mas eu gostava muito de imóveis, eu gosto de arquitetura, de desenho e decoração e tudo isso. E achei que poderia ser uma boa experiência e, portanto, na altura aceitei. Vim numa primeira fase e eu iniciei no mercado imobiliário, no ramo imobiliário, nos finais de 2006. Aproveitei até o final desse ano para me inteirar mais do negócio, portanto estive a fazer bastante formação para estar mais preparado, não só a nível da parte que está ligado financeiramente, juridicamente a todo este negócio, e portanto investi bastante em formação. E nessa altura começaram depois a surgir os primeiros negócios e rapidamente percebi que de facto sou apaixonado por esta atividade. Isso foi logo no seu primeiro ano como consultor? Logo no primeiro ano, exatamente. Porque para mim, vendas não é só apenas vender e receber a dita comissão, como nós pensamos, só a questão do dinheiro. Eu valorizo muito a minha relação e aquilo que eu posso oferecer aos clientes. E, portanto, eu senti que aqui, de facto, no imobiliário, mais que qualquer outra atividade, nós estamos a lidar muitas vezes com o património, com os investimentos mais altos que as pessoas têm na sua vida e, portanto, é de grande responsabilidade e muitas vezes sinto também, como em alturas de crise, por exemplo, que as pessoas de facto precisam mesmo da nossa ajuda e isso é de facto gratificante como nunca nenhuma das outras áreas me deu, porque às vezes não é só o dinheiro ou só prémios ou tudo isso, é aquilo que nós conseguimos fazer pelos outros e que as outras pessoas ficam gratas e nós também, com toda esta relação e o conseguirmos de facto conseguir os sonhos daquelas pessoas e conseguir muitas vezes resolver questões e problemas que elas têm na vida, infelizmente. E, portanto, rapidamente eu senti que esta era a atividade certa e até hoje cá estou. Sim, foi curioso porque recebeu um convite de um colega em 2006, foi logo neste primeiro ano, mas como é que consegue comparar o mercado da altura, em 2006, para agora o mercado atualmente? Para os dias de hoje, sim, houve muita alteração ao longo destes anos, o mercado evoluiu de forma muito diferenciadora. Eu sei que, lembro-me na altura, o mercado também estava em ascensão, portanto ele já vinha há alguns anos a recuperar, quando entrei, me inteirei das coisas, vinha também de um ciclo também mais negativo, uns anos atrás, e ele estava em crescimento e na altura as vendas essencialmente era mais no mercado nacional, portanto era as pessoas, o cliente português que mais comprava. Nós temos uma característica, somos talvez dos países da Europa ou até quase do mundo, diria, com mais sentimento de posse. Portanto, nós aqui, qualquer pessoa, há aquele ditado que é quem casa quer casa, portanto, a nossa educação, os nossos valores, nós estamos muito, portanto, chipados, vá lá se posso chamar este calão, portanto, as pessoas quando começam a ter alguma dependência financeira, têm os seus trabalhos mais estáveis, mesmo jovens, querem comprar imóveis, mesmo até antes de muitas vezes se casarem ou pensarem nisso. Portanto, toda a gente gosta de ter o seu imóvel e realmente o nosso mercado aqui é um mercado que é propício a isso, porque, nomeadamente, alguém que
que não compre casa e que arrende, o nosso mercado aqui paga-se muito mais de renda no mercado de arrendamento do que propriamente a comprar uma casa. E, portanto, é propício também para este cenário. Então, nós sempre fomos um país com muitas transações a nível imobiliário. Portanto, toda a gente, sempre que possível, que tenha condições financeiras ou que tenha condições para se financiar junto à banca, compra um imóvel. E, portanto, foi sempre um mercado bastante quente nesse aspecto. A diferença, nessa altura, era de facto muitas das transações, ou a grande parte, a maioria era feita ao nível nacional. Comparativamente aos dias de hoje, com alguns incentivos e algumas coisas que o Estado proporcionou, portanto, começou a ser atrativo também para muitos investimentos estrangeiros e neste momento há muitas transações e muitas vendas também para clientes estrangeiros, para fazer os seus investimentos, para ter casas de férias, o que seja. Portanto, há muita procura no nosso mercado para a aquisição. Sim, mudou bastante o mercado. Mudou muito. Portanto, essa foi uma das maiores diferenças. Outras também é naquilo que foi a evolução na nossa área de imobiliário, não é? De como se faz este negócio. Ou seja, na altura eu lembro-me que a publicidade era feita basicamente, ainda era anúncios nos jornais, fazíamos os flyers, que são aqueles folhetos em papel, agora... nas gráficas, folhetos, era muito basicamente offline, né? O chamado publicidade offline. E hoje é quase tudo digital, portanto foi a grande diferença, a revolução também foi nessa, e temos outras ferramentas hoje que na altura não tínhamos, e julgo que será essencialmente as grandes diferenças na altura para os dias de hoje. Hoje detém vários prémios ao longo dos anos por ter sido consecutivamente Top Producer, portanto isto é muito bom, aqui na agência, ou melhor, na Remax, certo, como um todo. Qual é que foi o primeiro prémio que ganhou? O primeiro a gente nunca esquece, não é? Exatamente. Portanto, o primeiro prémio, eu lembro que depois temos designações, não é? Conforme os níveis que vamos atingindo, e o primeiro prémio foi o prémio Presidente, e pronto, foi logo no ano seguinte, portanto em 2007, após a minha entrada, no ano seguinte, porque isso depois são prémios anuais, portanto começa de janeiro a dezembro, depois no ano seguinte volta da estaca zero, e portanto desde então, todos os anos tenho sido premiado, nacional e até internacionalmente. Bom, parabéns, desde já. Obrigado. Mas eu, acima de tudo, é claro que nós ficamos felizes com isso e é um reconhecimento do nosso trabalho, mas, como eu disse há bocado, para mim o maior prémio é de facto a satisfação de um cliente. Acho que isso vale mais que qualquer prémio físico ou qualquer dinheiro. E como é que entrou aqui no Wall of Fame? Bom, o Wall of Fame que é este símbolo, está aqui. Ok, boa. O Wall of Fame é um prémio de carreira, ou seja, isto é atribuído pela Casa-Mãe da Remax dos Estados Unidos, não é? E é um prémio que advém da faturação, ou seja, o comercial, o Wall of Fame é ganho quando um comercial atinge $1 milhão de comissões. Pronto, quando chega esta, e que se mantenha na rede, como é óbvio, não é? Portanto, é um prémio de carreira, enquanto os outros são prémios pontuais, anuais, não é? Este é um prémio de carreira. Bom. E o que é ser um consultor Collection? É assim, o consultor Collection, portanto, a Collection foi uma... dentro da Remax, o departamento, portanto, que lidamos com o mercado de luxo. Portanto, é a nossa marca do mercado de luxo. E então, um agente Collection, como também é o meu caso, é um agente que é certificado no mercado Collection, ou seja, certificado no mercado de luxo, está bem? Dos imóveis de luxo. Okay. Como é que se consegue isto? Eu não sei se nos dias de hoje, eu penso que ainda é igual, mas não sei se nos dias de hoje ainda é a mesma coisa, mas na altura tinha a ver com o nível de faturação que um agente possa ter, só a partir daquele determinado nível de faturação, ou um comercial que
tenha vendido casas acima de 500 mil euros. Ok? E depois é por convite, portanto, ainda assim, enquanto todas as formações, qualquer um se pode propor, paga e faz. Ou seja, bastante restrito. É bastante restrito. E então, esse departamento, da própria Remax Collection, é que faz o convite aos comerciais que eles acham que devem fazer, para fazer uma formação específica nessa área, e depois fica com a certificação de consultor collection, não é? Onde podemos ter ferramentas diferenciadoras, como eu posso utilizar um cartão que temos uma cor diferenciadora, temos algumas ferramentas, placas inclusive para determinadas casas que sejam collection, são placas diferenciadoras das outras, normais. Portanto, há aqui algumas ferramentas diferenciadoras em relação aos demais, não é? E depois é também revisto todos os anos se este consultor, portanto, depois também tem a ver com, portanto, todos os anos pode ser revisto e pode ser retirada esta certificação consultor collection, se não se estiver a comportar como tal ou não atingir determinadas padrões que são exigíveis. Ou seja, para além de ser difícil de lá chegar, ainda é preciso também ter o cuidado de manter. Exatamente. Muito bom. Eu não sei se é difícil, mas pronto, tem que se obedecer algumas características. O que é que se destaca dos outros consultores imobiliários? O que é que me destaco? Eu gostava, não gostava de falar do meu destaque em relação aos outros consultores imobiliários, mas gostava de referir aquilo que eu acho que são os pontos fortes, talvez, de mim enquanto consultor. Pode ser desta forma? Claro. Eu não gosto muito de falar do trabalho dos outros. Exatamente. Pontos fortes eu acho que posso ter aqui com os meus clientes. Uma delas é a dedicação. Eu tenho uma dedicação extrema aos meus clientes. O meu foco é o cliente acima de qualquer negócio. Para mim, a importância de prestar um serviço de excelência ao meu cliente e uma experiência. Portanto, não basta só vender, que aquele cliente tenha sentido uma boa experiência em trabalhar comigo. Essa, para mim, é fundamental para transformar aquele cliente num cliente para a vida. Por outro lado, eu faço, portanto, há algumas características na promoção de alguns imóveis que eu acho que me destaco. Um deles é todo o apoio em todo o processo, em que eu constantemente estarei a apresentar relatórios aos meus clientes, para eles perceberem o que é que as pessoas que estão a visitar os imóveis estão a achar, pontos positivos, negativos, para se tivermos que ajustar alguma coisa, podemos fazê-lo da melhor forma e em consciência, e dar-lhe os indicadores máximos do mercado, seja ele o que está a competir de novo com o dele, que entrou a posterior dele ter entrado no mercado, o que é que foi vendido, o que é que está a concorrer. Pronto, tudo isto é importante, todos estes indicadores, para ele poder tomar as melhores opções. Depois, por outro lado, eu dou um grande apoio, e que é essencial na promoção de um imóvel, que é aquela fase inicial, que é a mais importante, a fase inicial dos 4 a 6 semanas iniciais de promoção. É fundamental e é onde se consegue normalmente os melhores negócios e consegue-se vender da melhor forma. E para isto, antes de promover, eu faço uma fotoreportagem com um fotógrafo profissional, imagens bem cuidadas, vídeos, inclusive trabalho com 360, aquelas visitas virtuais, não é? Que a pessoa parece estar a caminhar lá dentro do próprio imóvel. E antes disto, eu preparo o imóvel para, de facto, essas fotos também brilharem. Se forem, por exemplo, imóveis que estão habitáveis, eu aconselho, portanto, as pessoas a compormos a casa de determinada forma, se assim o proprietário, eu explico-lhe as mais-valias disto, e se ele assim me entender e me deixar, tento pôr este imóvel, portanto, o melhor possível, não é? E há regras, portanto, há o homestaging, que já deve ter ouvido falar, que se faz aos imóveis, que isto é uma forma de descaracterizar, em termos a casa, e pô-la de uma forma mais, apelativa possível para transformá-la num ambiente de venda, não é?
E, portanto, há vários pormenores que se tem que ter em conta para pôr esta casa, de facto, a brilhar, vá lá. Quando é uma casa vazia, eu tenho mobiliário, portanto, tenho tudo de decoração, desde quadros, plantas, tapetes, mesas, camas, tudo para equipar uma casa, quer dizer, mobilar uma casa e transformá-la no mais apelativa possível para fazer essa mesma fotoreportagem e, por outro lado, também depois mantenho essa casa enquanto estiver a ser visitada até à sua venda, mobilada para as pessoas quando veem uma fotografia, porque hoje eu sei que também já se faz home staging digital, mas não é a mesma coisa, porque na minha opinião, isto é apenas a minha opinião, porque uma coisa a gente vê pode-se fazer digitalmente, pôr móveis lá nos espaços, mas depois a pessoa quando vai ver fisicamente não vê aquilo que viu na foto. Exato. E pode apanhar alguma decepção. E portanto eu recorro a tenho um mobiliário para isso, portanto eu mobilo mesmo a casa, decoro-a toda e as pessoas quando vão vê-la veem exatamente como viram nas fotos. Acho que é um ponto forte. E portanto esta penso que também é algo que posso lhe dizer, por exemplo, que vende-se 3 vezes mais rápido um imóvel que se tenha feito um home staging em relação a outra e em grande parte dos casos conseguimos às vezes até preços na ordem dos 6 a 7% acima do valor, o que quer dizer que muitas vezes o valor do meu serviço que os clientes têm que pagar, eu consegui-lhes esse valor e mais até pelo facto de ter praticado o home staging. Por outro lado, também trabalho com alguns proprietários, pequenos investidores, não é? Investidores, mas que eram pessoas particulares que muitas vezes, em vez de terem o dinheiro não ganha nada nos bancos, não é? Não dão nada. Sim, sim. E que eles acreditam neste projeto que eu lhes apresento, que é portanto, de compra e venda, vá lá, de imóveis. Ou seja, comprar um imóvel que muitas vezes precisa ser reabilitado, depois fazer-se a obra, decorar-se o imóvel todo e a seguir vender e ter uma mais-valia, vá lá. E tenho vários clientes nesse sentido e que também me dá um imenso prazer nessa atividade e, por outro lado, pela confiança que depositam. Eu tenho clientes, por exemplo, que vêm e assinam a escritura de compra e nem querem ver mais o imóvel. Entregam-me e eu é que decido que obras há a fazer, qual é o projeto que se faz, que materiais é que vou aplicar, eu é que escolho, faço, meto à venda e só volto outra vez para assinar outra vez na escritura de venda. E, portanto, isso dá... Estes são os melhores prémios. Isto é que é um verdadeiro prémio, porque é a confiança, porque não estamos a falar em valores propriamente baixos, não é? Não é comprar um par de sapatos, estamos a falar em imóveis. E quando os clientes, de facto, nos confiam desta maneira, este é o melhor prémio que nós podemos receber e, de facto, esta é a parte que mais gozo dá nesta atividade, quando sentimos que do outro lado as pessoas confiam, nos ouvem e que sentem, de facto, que foi uma mais-valia trabalharem comigo. Pronto, eu penso que estas são, de facto, as mais relevantes que eu acho que posso oferecer aos meus clientes. Para além de outras, não é? Mas pronto, estas fogem um bocadinho mais ao que é normal. Ok. Vítor, muito obrigada. Muito obrigada por ter aceito esta entrevista. Também muito obrigada por nos fazer entender a mais-valia de ser um consultor collection e todas as vantagens associadas a trabalhar também consigo. Ok? Desde já, muito obrigada. Eu também agradeço o vosso convite e mais uma vez obrigado também.